Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Então, para nós começarmos, eu quero pedir que vocês mandem esse aviãozinho para os seus amigos, parentes, que nós vamos ter um presente hoje. É um presente de uma pessoa muito querida, chamada Vanessa Soares. Eu vou chamá-la aqui para entrar. Isso, Vanessa Soares Closer. Muito bem. Vamos chamá-la e vamos esperar para ver o que vai acontecer quando ela aparecer, porque é sempre uma surpresa. Exuberante. Aê, Vanessa! Ai, vamos ver que aqui. bom que você está aí, tudo bem? Estou feliz também, tudo bem? Eu também estou feliz vendo você. Tá me vendo direitinho? Estou vendo você direito demais, estou te vendo, estou te ouvindo, a cores. Ai, que maravilha! Tá aparecendo bem perto para mim, não sei se está dando para o pessoal ver direitinho, mas acho que vai dar. O quê? Não, é que para mim tá aparecendo bem próximo, né? Eu não sei se... Eu estou muito próximo de você? Não, eu estou muito próximo. Não, olha, tá assim, ó, é mais aberto do que eu mesmo. Tá, então ótimo. Então deve estar assim só para mim. Deve estar assim só para mim. Tá tipo plano americano. Agora você se aproximou um pouquinho, mas ainda continua com espaço legal, hein? Tá tudo bem. Ótimo. Você tá perfeita, Vanessa. Que bom. Como é que tá a sua saúde? Tá bem? Tá bem, tô bem, sim. Hoje eu treinei pesado aqui. Eita, é importante, né? Tem que manter o físico, né? O físico ajuda bastante, né? Verdade. Vanessa, você tá falando de que parte desse mundo? Eita, tô falando diretamente. Barreiras. Diretamente. Não é de Barreiras, não é de Buritirama dessa vez. Não é de Buritirama. Eu estou falando diretamente de Orlando. De Orlando! Estados Unidos, na Flórida, Orlando. Exatamente. Que legal! Que bacana. Você foi quando para aí? Você foi para passear na Disney e aproveitou para fazer a live ou não? Não, ó, na Disney eu fui no meu aniversário. Mesmo? Quando foi seu aniversário que eu esqueci? No dia do amigo, 20 de julho. É inesquecível esse dia. 20 de julho. Tá 20 de julho. Legal. Mas, bacana. Mas eu vim para cá oficialmente em março de 2020. Ó, tem 1 ano e meio aqui já. Tem 1 ano e meio já morando aí. Que legal! E o que levou você aí para os Estados Unidos, Vanessa? Meu Deus, tantas coisas me trouxeram para cá, né? Mesmo? Mas primeiro fator foi o meu marido. Ah, sim? O Fábio. O Fábio. Já mora aqui há 26 anos. Ele já é um americano. Já. Ele é americano, né? E aí acabou que na nossa escolha de seguirmos a vida juntos, eu decidi vir morar aqui nos Estados Unidos. Que chato, né? Muito difícil. É muito chato, nossa. Se fosse para você dizer, olha, Fábio, vamos morar em Buritirama, né? Buritirama. Vamos morar em Buritirama, talvez vocês pensassem um pouco mais, mas vamos para Orlando? Eu acho que eu vou. Né? Isso aí foi uma decisão rápida. Não, e foi uma decisão muito rápida mesmo. Olha o que aconteceu. Eu tinha vindo para cá em dezembro de 2019, fiquei dezembro, e janeiro e fevereiro, aí voltei para o Brasil com toda uma programação. Ele iria em abril para o Brasil, para a gente ficar noivos e casar ali em julho, né? E aí, quando foi dia 15 de março, eu estava aí, a pandemia estourou. 15 de março foi o quê? Um domingo? 15 de março foi... Não, acho que é sexta, não é não? Acho que foi uma sexta, se eu não me engano. Uma sexta, porque eu estava no Dínamo. Eu estava lá na Trilha do Guerreiro. Então, possivelmente, final de semana, né? Ó, eu sei que foi numa sexta. E eu não sei se é 14 ou 15 de março, mas eu lembro que 15 de março foi o dia que
a gente decidiu, que eu acabei decidindo oficialmente vir porque as fronteiras iam fechar, então ele não ia conseguir ir para o Brasil. Entendi. Aí eu vim e em 2 dias eu decidi isso. Então eu vim para cá dia 17 de março. Não deu nem para fazer malas, teve que comprar tudo aí, né? Exatamente, foi tipo assim mesmo. E eu peguei a crise, o último voo, olha o poder da decisão, né? Eu peguei Nossa. o último voo antes de fechar as fronteiras. O último. Nossa, a atitude resolveu um monte de coisas, né? Resolveu. Ia Aí ter que acabou. ficar um tempão parado aqui, né? Primeiro porque assim, meu negócio era 100% presencial. E eu era 100% presencial, eu fazia eventos aí. Depois eu passei para o digital, né? Mas acabou que a gente casou aqui. Que legal. Outra coisa muito chata. Oh, meu Deus. Nossa, que vida aborrecida. Você é ótimo. Mas interessante, porque, nossa, da mesma forma que você decidiu muito rápido ir para aí, eu decidi muito rápido também para o United States. United States. Ah, o Naí! United States. United States. Nós voltamos do Dínamo, da Trilha do Guerreiro, né? E aí, segunda-feira, estávamos em Unai, porque a Carla, minha esposa, ela ainda morava em Unai, né? Ela tinha terminado veterinária, e aí a gente estava já com a programação de ida para Brasília. E aí, na segunda-feira que a gente voltou da trilha, começou a explodir o negócio todo, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não vou poder. Tudo meu era digital, você conhece, digital, presencial, você conhece, né? Sim. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Se eu tiver com o escritório alugado, consultório alugado, meu apartamento alugado no Noroeste, eu falei, caramba, como é que eu vou sustentar tudo isso? Então, quase num ato de loucura, insanidade, fecha tudo, cancela os contratos todos, vou para a Unai. Aí carregamos tudo e a gente escapou de lá. Nossa, e viemos para a Unai. E ficamos aqui. Que legal. E daí para frente você sabe um pouquinho da história. Eu amei conhecer essa história. Pois é. E me diga o seguinte, como vão suas atividades profissionais aí? Seu trabalho aí? Então, eu soube que você atingiu um grande sucesso aí, semana passada, retrasada, né? Nossa, foi para uma mentoria aqui, participei de uma mentoria, foi incrível. Assim, o que aconteceu, a crise? Não foi toda essa beleza, assim, né? Porque foram grandes desafios entre eu tomar essa decisão muito rápida, porque quando eu tomei essa decisão, na verdade, a princípio eu tomei a decisão com a passagem de volta comprada, né? Imaginando que dos próximos 3 meses eu conseguiria voltar, tudo ia voltar ao normal. A gente não sabia, era muita novidade o que é essa pandemia. Só que o Fábio, como ele estava aqui, eu acho que ele tinha uma visão um pouco mais global, que foi assim, é melhor você vir porque provavelmente isso vai durar muito tempo, né? E ele trabalha com médicos, então, dentro da agência. Então, ele começou a ter essa visão. Eu não tinha essa visão ainda, mas mesmo assim eu vim. E aí, nessa fase, foi desafiadora, porque eu precisei reestruturar toda a minha empresa, todo o meu negócio. Eu estava com a agenda de palestras e treinamentos corporativos e abertos para 2020 toda fechada. E quando eu cheguei aqui, eu meio que entrei em pânico inicialmente, né? Por algumas horas, porque eu falei... Eu tinha responsabilidade também da minha equipe, das pessoas que trabalhavam comigo. Eu tinha uma responsabilidade grande e os contratos estavam se refazendo tudo. Tinha alguns contratos grandes com algumas empresas corporativas aí, mas eu tinha aquela responsabilidade fixa mensal ali com a minha equipe. Foi quando esse desespero, ele durou, assim, comigo acontece isso muito, ele durou cerca de 2 horas. Então... Vamos virar tudo. Vamos virar tudo. Peguei uma folha em branco, comecei a planejar, comecei a conversar. Tive sim que desligar algumas pessoas da equipe, não teve jeito, foi dolorido, não foi fácil, mas foi muito pouco porque eu tive que virar a contratação para começar a trazer pessoas que tinham um entendimento maior do digital. Então, tive que ir para o digital, criamos um produto, um treinamento aqui do absoluto zero. No final das contas, vendemos mais de 2.000 cursos online, começando do zero ali, em 9 meses ali, no início da pandemia. E aí, assim,
começou a virada para o digital. Fui me especializando, estudando sobre o mercado digital. Acabou que a gente hoje atua em três mercados fortes aqui. Mesmo? Três mercados fortes, né? Que é o corporativo, a gente continua ministrando treinamento corporativo, então as empresas, por exemplo, eu atendia algumas empresas aí que os treinamentos iam ser presenciais, começamos a fazer pelo Zoom. Então, continuo atendendo o mercado de treinamentos corporativos dentro do Zoom. Tudo mudou, né? Então, eu consegui fazer essa migração. O segundo tinha uma dor no mercado muito grande que eu podia solucionar e eu seria egoísta se eu não solucionasse, que era, as pessoas estavam fazendo os lançamentos digitais e elas não conseguiam crescer mais aqueles lançamentos digitais sem ter que investir dinheiro para atrair mais pessoas. E eu conseguia fazer isso fazendo o quê? Tirando o que a gente chama de dinheiro que fica na mesa, que são aquelas pessoas que vão até ali, sabe quando elas vão para comprar, ia passar o cartão e volta, porque elas estão indecisas, elas não sabem se elas vão conseguir, elas têm aquelas crenças internas, se vão dar conta de dar ou não. E aí eu formei uma equipe, construí um curso para formar equipes de vendas, que chama Closer de Elite, montei esse curso, montei a equipe e a gente faz o que chama de recuperação de vendas. Aí a gente dobra os lançamentos de 1 milhão hoje, a gente consegue dobrar esses lançamentos, né? Então, sempre vai dobrando. E esse é um segundo projeto. E o terceiro aqui dentro são os cursos, né, online também, que a gente faz os lançamentos. Hoje eu formo treinadores de vendas para o mercado. Então, aquilo que eu construí ao longo de anos, e eu via que era o sonho de muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que me seguiam. E assim como eu quebrei muita cabeça, eu não queria que elas passassem por isso, essas pessoas. E hoje eu formo os treinadores de vendas corporativas para o mercado. E aí a gente conseguiu construir um negócio em 1 ano, literalmente. Também, né? Nossa, do zero também. Que bacana, formidável, viu? E que cresça cada vez mais, Amém. né? Que o mundo seja... não seja o limite, porque ele é redondo, não tem borda, né? Então que ele não seja o limite, que o mundo seja... Você chegue muito longe. Seja o destino, né? Que você merece, que seja uma parte do destino, né? Legal, bacana. E como você me conheceu? Nossa, esses dias eu estava contando para o Fábio, né? É interessante, eu já tinha contado para o Fábio lá atrás como eu conheci você. O Fábio é o meu esposo, para quem não sabe, o pessoal que está assistindo aqui. E quando foi agora, recentemente, eu contei novamente, ele foi conectar os pontos. Então, eu conheci você, Acrísio, quando eu tinha 22 anos de idade. Olha que interessante isso, né? Eu estava montando uma escola, foi a minha primeira escola. Eu trabalhava na Wizard. Ali na Wizard eu tinha começado como recepcionista, me tornei assessora comercial, gerente comercial e tive a oportunidade de me tornar franqueada aos 22 anos de idade. Então, imagine, eu sabia ser gerente comercial, sabia ser vendedora, mas eu não sabia ser empresária ainda. Eu estava dando os meus primeiros passos ali naquela fase. O que aconteceu? Nessa de dar os primeiros passos, eu estava contratando um plano de saúde para a minha equipe. E aí, a moça que foi atender a gente com o plano de saúde, ela... Era a Gláucia? Era uma pessoa que trabalhava com a Gláucia, era a Rosângela. A Rosângela também fez a viagem. Que legal, olha, agora me liguei. Lembra? Ela trabalhava com a Glaucinha. O que aconteceu ali? Ela foi atender, acho que foi uma quarta-feira, foi ali no meio da semana, foi nos atender e fez um atendimento bacana, bom, legal, ok. E ela ficou de voltar na segunda-feira para finalizar, apresentar a proposta e tudo mais. Quando foi na segunda-feira, ela chegou lá radiante. Mas foi muito radiante. Ela sorria de um jeito tão especial, ela tinha um brilho tão especial. Eu falei assim, você tem que me contar o que aconteceu com você nesse final de semana. Quando eu falei para ela que ela tinha que me contar, e ela começou a falar. Ela, meu Deus, eu fiz um treinamento que transformou a minha vida, isso, aquilo e aquilo. E ela falava assim, na hora eu falei para ela, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, urgente. Aí foi imediato, acho que ela entrou em contato com você, né? E quando ela entrou em contato, ela já chegou lá, tipo, no dia seguinte com você.
Na cidade ocidental, em Brasília. Na cidade ocidental, me lembro. Me lembro. Foi em que ano isso? 2009. 2009. 2009. Eu me lembro quando eu cheguei, vocês estavam numa mesa, eu não sei se era oval ou redonda, vários rapazes sentados lá no centro. Antes eu Isso sentei mesmo. numa salinha com você. Isso. Nossa, que coisa. E naquele 2009. dia eu tomei a decisão de ir para o treinamento, naquele mesmo dia. E eu lembro Olha que eu só. nem tinha como, tá? Eu não tinha Aham. como ir para aquele treinamento, mas eu sabia que era o que. Porque assim, por que que eu não tinha como? Primeiro, eu tinha utilizado tudo que eu tinha para montar aquela escola, né? Era eu e mais 4 sócios. Então a gente juntou literalmente tudo que tinha. A gente estava no começo, estava montando a escola, estava no começo. Então a gente não tinha recurso financeiro sobrando. Era o que tinha era tipo assim, para colocar a comida dentro de casa, pagar a água, pagar a luz. Então, Aham. quando eu tive a oportunidade de montar a escola, foi uma oportunidade mesmo que eu tive de ser franqueada ali e eu tive que investir um dinheiro para poder estruturar tudo aquilo. E aí foi tudo. O dinheiro que eu tive que investir foi tudo. Eu me lembro do quase um talão de cheque inteiro que você preencheu para Foi. pagar. Acho que era tipo Casas Bahias, 24 vezes. Isso, um carnezão. Me diga o seguinte, vamos fazer assim, uma jogada para o futuro, que é lá no Tá, passado, para voltar. E tá. a jogada do futuro é, qual foi a grande conquista que você obteve com o treinamento de autoconhecimento? Nossa. Ai, é muito difícil falar uma grande conquista, sabe, Acrísio? Hum. Porque foram muitas conquistas, porque ali, aquele treinamento de autoconhecimento, ele literalmente, ele me destravou e me permitiu, nesse processo de autoconhecimento, perdoar, curar Hum. e abrir possibilidades que, para mim, até hoje, eu vivo os resquícios, né, os resultados positivos de ter dado aquele passo aos 22 anos de idade. Porque se eu falar assim, qual foi o benefício? Eu não tenho um benefício, eu tenho vários. Porque isso me trouxe uma autoconfiança muito maior para eu acessar novas pessoas, para eu tomar decisões difíceis na minha vida que antes, sem ter esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, talvez eu não teria tido coragem de tomar decisões difíceis, porque elas surgem no meio do nosso caminho e a gente precisa tomar essas decisões difíceis para seguir em frente. Então, eu precisei passar por isso, por essas tomadas de decisões difíceis. Eu superei o processo que eu tive com a minha mãe, que eu acho que foi o ganho, o marco, assim, o ponto alto de tudo isso, porque a minha mãe, ela tinha perdido a minha guarda quando eu tinha 6 anos de idade, então, e por maus tratos físicos. Então, eu fui parar no orfanato por maus tratos físicos pesados. Então, eu tinha sofrido traumas muito agressivos na minha infância. Então, eu tinha esses traumas e depois dali do orfanato, meu avô me levou para morar com ele, conseguiu a minha guarda. Eu fui saí de São Paulo aos 8 anos para morar lá no sertão da Bahia. Então, no sertão ali da Bahia, num nível de escassez, onde faltava água, faltava o básico, o essencial. O problema não era a falta de luz, né? Era o essencial mesmo. Então, viver tudo aquilo, depois por mais 10 anos, rompendo todos os limites, e sair ali do sertão da Bahia aos 18 anos, chegando ali em Brasília, quando eu te encontrei, eu estava cheia de traumas. Então, eu estava com muitas dores no corpo, eu estava com um problema seríssimo no meu maxilar por causa do bruxismo. Então, assim, eu não tive um ganho, eu tive vários ganhos, porque depois desse processo todo ali que eu vivi, nessa cura interior que eu fui buscar ali, a cura de uma dor muito grande, eu consegui literalmente perdoar a minha mãe, caminhar para um processo de perdão e eu não vou falar cura, mas principalmente perdão, porque eu percebi que a cura ela veio depois. Eu não tinha entendido isso. Naquela fase eu não entendia isso ainda. Mas eu consegui perdoar minha mãe. Eu convivi 1 ano e meio com a minha mãe, literalmente sendo filha, né? Como mãe e filha ali. E 1 ano e meio depois a minha mãe faleceu. Então, eu acredito que o ponto alto disso foi
e a minha mãe tinha 45 anos de idade, no Dia das Mães. Nossa. E eu escutei da minha mãe assim: filha, esse foi o melhor Dia das Mães de toda a minha vida. Isso 11 horas da Oh, noite. Meia-noite a oh. minha mãe teve um AVC e faleceu, 25 Hum, horas depois. Então, isso para mim, assim, eu não sei como que eu estaria, sabe? Se eu não tivesse me permitido mergulhar dentro de mim, passar por esse processo, perdoar. E aí eu acho que o fato de eu ter vivido isso foi abrindo portas tão grandes na minha vida como um todo, porque se eu não tivesse tomado aquela decisão, tido aquela escolha naquele momento, o meu destino dali para frente talvez teria sido mais difícil. A minha vida teria diferente, sido né? mais difícil. Então foram vários ganhos no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito financeiro, em todas as áreas da minha vida. O Uhum, autoconhecimento, para mim, ele faz parte, ele é contínuo. uhum. E você citou uma coisa que você fez referência antes. Você disse, se eu não tivesse tomado aquela decisão prontamente, né, de eu quero isso para mim, né, talvez você não tivesse feito essa caminhada, né? E pô, parece muito, é muito parecido com a decisão que vocês tomaram de virem para os Estados Unidos, né? Isso, Prontamente, isso mudou muita coisa, né? mudou. Existe uma sabedoria na nossa intuição, né? Que se a gente Exatamente. não se ligar nisso, as coisas não acontecem. Bom, eu ia perguntar como é que era a Vanessa logo antes do treinamento. Você já disse várias coisas. Tá, Como foi que a Vanessa chegou no treinamento por tá, dentro e as tá. situações para a gente entender Nossa, essa mudança eu toda? disse, eu disse várias coisas, mas eu não disse 1% das várias coisas. Ah, Quando eu olha conto só. isso, é 1% de tudo ainda, mas vamos lá. Ó, antes eu lembro que eu cheguei no treinamento com muito medo, mas era um nível Uhum. de medo gritante. Primeiro porque, por mais que eu já tivesse 4 anos ali em Brasília, que eu tinha saído do interior, do sertão e tudo mais, eu ainda tinha aquele espírito de inferioridade muito forte em mim. Era uma sensação Uhum. de inferioridade, o sotaque carregado, né? O sotaque, ele é um dos, é, um dos pontos de maior racismo que tem, né? Então, tinha o sotaque carregado e eu via aquelas pessoas ali e eu me sentia tão pequena, tão pequena, tão pequena. Então, até entrar ali naquele primeiro momento, antes, eu era essa pessoa e esse padrão ali naquele primeiro momento, eu percebia que era um padrão que eu tinha sempre com pessoas de autoridade. Uhum. Então, quando tinha alguém de autoridade, homem ou mulher, eu tinha esse medo gritante dentro de mim. E a tendência era me inferiorizar, me esconder. Então, acho que Uhum. o maior sentimento ali, a emoção, né, pesada que eu tinha era essa. E um outro ponto ali também é que eu estava doente fisicamente, né? Eu estava doente. Eu sentia muitas dores nas costas, eu sentia muitas dores de cabeça, eu sentia muita enxaqueca, eu sentia de tudo isso, porque era um reflexo das minhas emoções, né? O lance da má água, né? A água Uhum. suja no corpo que estava. Acho que ali eu chorei Uhum. tanto que eu coloquei praticamente toda Tudo ela, para acho fora. que toda ela pra a má água. Mas eu acho que era isso, assim, a crise inicialmente. Era essa insegurança, o medo, as dores físicas que eram muito fortes. Uhum. Ok. E o que fez essa virada em você? Sei que todo treinamento ele tem mais ou menos 27 atividades em 35 horas, são encadeadas, né? Isso. Você passa por uma, para chegar no 10º É, degrau, você precisou de todos, né? é, é. Mas o que é que fez a virada em você? Oh, nossa, aí você vai me fazer chorar de lembrar. Ai, meu Deus, mas olha só. Deixa eu abrir um parênteses, deixa eu abrir um Ah, parênteses. sim. Coisa louca isso, né? Em Fala. 2009, e você tranquilamente, olha, você vai me fazer chorar porque eu vou entrar lá. Não É, esquece, né? Não não esquece. esquece, não mesmo, não mesmo. Agora me diga uma palestra que você assistiu em 2009.
Nossa, aí você me quebra. Pois é. Né? E olha que eu passei o ano todo assistindo palestras, tá? Pois é. 2009, sério. Sério. Desculpa, fechar o parênteses. Só para Tranquilo. dizer, né, que trabalhar com as emoções marcam e a gente nunca Marca. esquece, Com né? certeza, com certeza. Por quê? O que aconteceu ali? Na verdade, eu me permiti muito. Desde o primeiro momento, mesmo com medo, eu falei assim, isso pode mudar. Eu tinha certeza que aquilo poderia mudar, assim, a minha vida radicalmente. Então, eu me permiti tudo, tudo. Da recepção, como eu fui recebida, eu fui me permitindo. Eu falei, eu vou viver, eu vou ficar atenta a tudo que está acontecendo aqui. Então, tudo me marcou muito. Absolutamente tudo me marcou muito. Todas as atividades, todos os exercícios, toda aquela vivência ali. Eu fui muito intensa. E tem um detalhe. Foi no mesmo lugar que eu conheci o Fábio, meu esposo, anos depois. Tá? Tem esse detalhe, depois eu entro nisso. Mas aquele Lá no lugar Israel Pinheiro. foi no Israel Pinheiro. Aquele lugar, ele se tornou tão especial para mim que olha onde eu fui conhecer o meu marido. Olha só, quanta conexão, né? Quanta conexão. Mas assim, o que mais me marcou e fez, eu acredito, o meu ponto de virada foi viver o acolhimento. E não era um acolhimento por você, pela equipe somente. Era o acolhimento daquele grupo ali, daquelas pessoas ali, né? Daquelas pessoas que estavam junto comigo. Eu senti um acolhimento paternal, maternal, todo esse acolhimento literalmente me marcou. Ali, talvez tenha sido uma das primeiras vezes, assim, que eu tenha me sentido amada, sem julgamento. Porque o julgamento estava dentro de mim. Então, acho que isso me marcou muito. Meu ponto de virada foi muito forte nisso. Olha só, que bacana. Então, se você pudesse resumir, o que foi a viagem na sua vida? Uma viagem. Esse era o nome para isso mesmo, que é uma viajada. Eu dei uma viajada e não foi na maionese. Ai, se eu fosse resumir em uma palavra, a viagem foi perdão. Foi perdão, se eu fosse resumir uma palavra. Mas não tem como resumir só nisso, tá? Então, foi foi assim, foi a base, a viagem não foi, o alicerce, a base de todo o meu desenvolvimento pessoal, de tudo que eu fui construindo ao longo, porque eu não parei, né, Cris? Eu não parei, né? Depois da viagem vieram vários outros processos de desenvolvimento. Eu continuei seguindo isso na minha vida até hoje, eu continuo fazendo isso, porque eu acredito muito nisso. Mas foi a base, é como se aquilo me dá um nível de autonomia, de autoridade, de segurança, de saber que a minha base, ela tá sólida. Não foi na areia, foi na rocha. Olha só. Sabe? Essa sensação que eu tenho. Fantástico. Você sabe que foram 15 anos de viagem mensais, né? Todos os meses tinha viagem, né? E a pandemia mudou tudo, né? Paramos com a viagem. E vai ter a viagem em janeiro. E o Fábio vai. Vai ser em janeiro a nossa viagem. E vai ser a única de 2022. E olha que incrível, né? Porque eu não poderia ir. Eu estou há 1 ano e meio aqui, mais de 1 ano e meio aqui. E por que eu estou aqui que eu não poderia sair daqui? Porque existe todo um processo de documentação. E a minha documentação americana, que me permite viajar, sair, entrar do país, ela chegou agora. Então, agora eu tenho essa autonomia de poder ir. E a gente vai passar o ano novo aí. E o Fábio vai fazer o treinamento. Nossa, vai ser mágico, vai ser mágico. Então, é bom, né? Que bacana como as coisas são sistêmicas, né? O bem concorre com o bem, né? Legal. E então, bom, estaremos juntos com em janeiro. Certeza. Último final de semana de janeiro, né? Depois você disse que você fez outros processos. Você fez a Trilha do Guerreiro? Você completou a Trilha do Guerreiro, né? Eu acho que eu não cheguei a completar, não tenho certeza se eu completei. Eu sei que eu fiz... Nossa, porque assim, o que aconteceu?
Primeiro que eu fiquei indo em todos os meses, né? No treinamento. Aham, Então, aquilo para aham. mim era um nível de alimento muito forte, né? E Uhum. aí eu fui fazendo o dínamo, fui fazendo o Isso. PNL, né? Fui fazendo os Você lembra treinamentos. do Dínamo ainda? Eu, como? Você lembra do Dínamo ainda? Lembro, acho que eu fiz umas 3 vezes o dínamo, né? É Então, você porque eu não lembro reprovou, né? como que ficou a. Como que é? Você reprovou, por isso você teve que fazer de novo. Pois é, reprovei, né? Nossa, repeti, tive que repetir. O que que foi o Dínamo? Você fez 3 vezes, você gostou tanto. O que que foi o Dínamo para você? O que que marcou em Eu acho você? que depois que eu fiz o terceiro dínamo, entrou a trilha do guerreiro, se eu não me engano. Aí Aham, depois eu fui fazendo. Não lembro bem, assim, como que foi a uhum, sequência. Eu mudei para Belo Horizonte, eu não tenho certeza se eu cheguei a completar. Sei que eu ia, né? Bem, uhum. o que que fez o dínamo para mim? Nossa, meu Deus do céu, o dínamo me faz É, o dínamo, o dínamo me faz treinar igual hoje de manhã eu treinei. Aí, ótimo. se eu printar o que a minha treinadora falou hoje, ó, a Paulinha, ela falou assim, ó, no final do treinamento ela já me mandou. Amei a aula de hoje, minha linda. Sua energia é divina. Ó, Então, quase foi é Dínama, é divina, Dínama. Uhum. então o que que acontece? Eu vejo assim que o Dínamo, ele despertou o meu lado enérgico, porque eu sei que ele tem, todos nós temos energia. Não é o lance de ser uma energia mais introvertida ou extrovertida que Uhum. faz uma pessoa ter menos energia do que a outra. Porque às Uhum. vezes eu posso simplesmente olhar nos seus olhos, te abraçar com um olhar, e Pronto. isso é energia. Então, a Aham, energia não significa, né, somente isso. aham, aham. Mas o momento de viver aquele alto impacto de energia, isso despertou uma energia muito forte em mim. E eu vejo em qualquer lugar que eu chego hoje. É qualquer lugar mesmo. Eu consigo. Isso foi uma decisão que eu tomei. Eu tomei para minha vida, que eu não vim ao mundo a passeio, tem que valer a pena. E esse valer a pena é mudar a energia do ambiente. Então, se eu Uhum. chego em um ambiente que ele tem uma energia boa, positiva, o meu objetivo ali é estraçalhar aquela parada e transformar aquilo em algo muito bom. Então, isso, ó, só para você ver. Hoje eu sou treinadora, mentora, ministro palestra, já palestrei para mais de 3.000 pessoas. E eu vejo que o fato de eu chegar em um palco, ou chegar em um Zoom, só essa semana eu vou ministrar 2 palestras. O evento é ao vivo e eu vou fazer a palestra online, né? Mas, tipo, tem uma que é gravada, inclusive. Mas o fato de eu chegar aqui, eu não chego com qualquer tipo de energia, porque eu sei que as pessoas vão se conectar. Então, acho que o Dínamo agigantou essa visão dentro de mim e trouxe essa percepção. Então, se eu chego diante de uma única pessoa, eu quero que essa pessoa seja impactada com a minha energia. Eu acho que Uhum. essa foi a grande transformação do Dínamo. Eu venci Interessante. superei muitas limitações. Muitas limitações dentro de mim. Imagino, imagino. Você, quando fez o Dínamo, fez com a Vanessinha? Sim, com certeza. Eu levei a Vanessinha para tudo, né? Na minha vida. Isso, a Eu levei Vanessinha. a Van para tudo. Que Eu fiz, coisa linda. eu acho que a Quanta Van fez energia. 2, se eu não me engano. Acho que ela fez 2 também. Uhum, uhum. Quanta energia, quanta atitude, né? O Dínamo desperta, né, na É, gente. E às vezes, sabe, Vanessa, faz falta para a gente poder acender esse fogo dentro é. de nós, né? A gente tem a capacidade, mas está escondida pelo medo, por tantas coisas, diga. Tem uma coisa, Cris, que você me fez lembrar aqui, forte. As pessoas às vezes falam assim, motivação, motivação não vem de fora, não vem de fora e tal. E o que que acontece? Eu não estou falando da motivação que é vendida muitas vezes com, não é isso. Mas eu estou falando assim, que às vezes a gente precisa de alguém, a gente precisa de algum recurso, de alguma ferramenta que está fora, é externo. Por mais que a gente tenta que, nossa, esse processo eu trabalho a minha automotivação,
a minha alta energia mesmo ali o tempo todo. Mas o fato de eu ter visto isso de fora para desenvolver dentro de mim, ancorar dentro de mim, manter isso aceso dentro de mim, isso muda muita coisa. Então a gente precisa sim de recursos externos para acender os nossos recursos internos. Isso. Existem três áreas no aprendizado que elas são interdependentes. Três áreas. A primeira, não pode dizer pessoas, né? A primeira é quem aprende, né? O aprendiz. O aprendizado, para o aprendiz, deve ser ativo. Então, eu devo participar. Se eu não estiver ali aberto, querendo, permitindo a participação, eu não aprendo. Pode ter a maior sumidade na minha frente, pode o Tony Robbins estar na minha frente, mas se eu estou fechado, eu não aprendo. Sim. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é quem ensina. Legal. Né? Quem facilita o ensino. Se é uma pessoa morta também, não estimula. Não estimula. Então, esse par é importante. Mas tem uma terceira coisa. O ambiente que se cria. O ambiente que se cria, ele é importantíssimo para que a passagem do aprendizado aconteça e que o aprendiz receba. Né? Então, imagina fazer o dínamo só na base da carta. Eu escrevo um papelzinho, põe por debaixo da porta, você lê e manda de volta. Como é que é isso? Agora você pega todos os acontecimentos, todas as atividades, são mais de 30 atividades, com muita ação, com muita vontade, isso mobiliza a pessoa, né? Exatamente. E tem o grupo também, né? Tem um grupo, né? Isso. O grupo é uma coisa toda especial, né? Como você disse, você foi acolhida na viagem pelo grupo. Né? Fez uma diferença, né? Lembro de cada pessoa ali, meu Deus, quanto isso fez a diferença. E a gente está falando de quantos anos, hein? Meu Deus, 2009 são 12 13 anos, né? 12 para 13 anos. E você tem tudo vivo em você. Tudo vivo dentro de mim. O que você pode dizer que o autoconhecimento trouxe na sua vida? Nossa, assim, o que acontece? Depois disso, como eu falei, eu fui tomando várias decisões difíceis, né? E eu vou colocar mais na minha linha profissional, na minha área profissional. Como eu falei aqui, esse processo de autoconhecimento, ele trouxe resultados e impacto em todas as áreas da minha vida. Agora eu vou destacar uma, porque não tem como eu falar de todas aqui, senão a gente levaria pelo menos umas 24 horas de live. Mas... Então, o Instagram ia mandar matar, gente. Mandaria. E atrás da gente. Então, eu vou falar da área profissional. Eu lembro que depois eu fui tomando algumas decisões, né, dentro da minha carreira profissional, ali dentro da própria Wizard, eu cheguei a ter mais 2 escolas e fui ganhando espaço e aprendendo, me desenvolvendo. E eu lembro que eu errava muito, Acrísio. Muito, porque eu era muito nova. Empreendendo, imagina, sendo dono de franquia. Então eu errava muito. Só que aquele fato de eu errar, ele não me deixava parar. Porque às vezes a pessoa, quando ela erra, ela para, né? E eu sei que o autoconhecimento me ajudou a não parar. E aí eu aprendi ali nesse processo que tá tudo bem errar, eu não posso ficar errando na mesma coisa sempre, mas se eu errar aqui de primeira, tá tudo bem. Eu errar porque isso faz parte, vai ser uma lição, um aprendizado, conhecimento para mim. Então, o autoconhecimento, ele me deu mais segurança para poder errar sem um nível alto de culpa e aprender coisas que eu lembro que eu escutei do meu mentor de vendas, o Pegoraro. Ele falou assim para mim: o que você aprendeu? Eu lembro de um ano, né, que eu abri escolas para outros franqueados, que eu fui treinando equipes, eu fui fazendo os processos. Ele falou: o que você viveu nesse um ano que você construiu é equivalente a um MBA. Quando eu escutei aquilo, me marcou muito. Então, o autoconhecimento, ele me proporcionou isso. Depois, ele me proporcionou tomar decisões na minha carreira. Eu lembro que eu decidi ali, na base de muitos desafios, vender 2 franquias, né? Vender as 2 franquias que eu tinha ali. E quando eu decidi vender, no primeiro momento não fazia muito sentido.
no primeiro momento, assim, poxa, isso é meu sonho e tal. E já tinha 7 anos que eu estava ali empreendendo, trabalhando na mesma empresa. E tinha um desejo ardente dentro de mim, que era fechar um ciclo de 10 anos em vendas, tendo muita experiência, para eu me tornar uma especialista. Isso eu tinha escutado aos 18 anos de idade, eu tinha colocado como meta para mim. Ok. E aí faltavam 3 anos. E para eu continuar crescendo ali, eu tinha que ter muito dinheiro para continuar investindo e abrindo muitas franquias. E aquilo não fazia sentido para mim. E aí você falou, a gente tem que dar atenção a esse sexto sentido, que a gente tem essa intuição, né? E eu dei atenção. Então eu acredito que o autoconhecimento, naquele momento, ele me fez o quê? Parar, respirar, dar atenção para o que eu estava sentindo e decidir. Vendi. Quando eu fiz essa virada, o que aconteceu? O seu Carlos Wizard vendeu o grupo da Wizard toda para o grupo Pearson. Foi a maior transação no ramo educacional naquele momento. A maior. Foi por quase R$ 1 bilhão. Então, se eu tivesse esperado um pouco mais como franqueada, talvez eu teria perdido ali. Porque, claro, o nome dele está atrelado ali. E na época eu comprei ele, inclusive, né? Foi muito isso. Então, ter tomado essa decisão me trouxe um grau que eu lembro que os franqueados falavam assim, você sabia? Como que você sabia? Não foi, eu não sabia, caramba. Como que eu sabia? Caramba! Eu fui ali no que eu senti para o meu momento. E fui. Nisso, eu fui trabalhar em uma multinacional, que foi a Mongeral. E foi muito forte isso para mim, porque eu estava competindo essa vaga com muitas outras pessoas. Eu era uma garotinha de 25 anos de idade, que nunca tinha tido experiência no mercado financeiro, em seguros e previdência. Embora tivesse tido essa experiência toda ali na parte de vendas, de negócios e tudo, eu não tinha essa experiência nesse mercado. E eu fui participar do processo seletivo. No primeiro momento em que eu vi o anúncio da vaga, eu falei, essa vaga é minha. Essa vaga é minha. E aí eu fui, participei de todo o processo seletivo. Cheguei lá, a galera toda, pós-graduação, MBA, experiência de anos e anos em banco, e eu a mais novinha ali. Fui confiante, participei, foram 5 semanas de processo seletivo, entrei. Quando eu entrei, eu perguntei para a Ana, né? Falei assim, Aninha, por que vocês me contrataram? Aí ela brincou comigo, ela falou, por causa do sorriso do currículo. Da foto do currículo. Foto com sorriso no currículo ajuda, com pessoal. Sorriso no currículo, né? Aí depois ela vai me explicar tudo ali do processo, claro, né? Claro. Mas entrei e ali eu lembro que eu passei o ano inteiro participando de todos os treinamentos, todos os meses aí com vocês, né? Com toda a estrutura. Todos os meses eu estava ali e tinha uma meta, eu tinha uma meta para alcançar, que era participar de uma campanha, que é a maior campanha do mercado de seguros, que já existia há 39 anos. E quando eu entrei, eu tinha que montar uma equipe de vendas do zero. Eu era gerente comercial e tinha que montar a minha equipe para vender. E comecei a montar a minha equipe, treinar a minha equipe, montar a minha equipe. 6 meses depois, essa campanha começaria. E aí eu falei, eu vou ganhar essa campanha. Aí eu decidi abrir a boca e falar para minha diretora. Eu falei para minha diretora, eu vou ganhar essa campanha. Na hora que eu falei, ela falou, Vanessa, eu acredito, eu confio em você. Só que nunca na história da Mongeral um gerente comercial ganhou no primeiro ano. Você está no seu primeiro ano, você está formando a sua equipe. Eu falei, eu vou ganhar. E aí o que aconteceu, Cris? Desenvolvi a minha equipe, trabalhei e ganhei no primeiro ano. O segundo lugar tinha 12 anos de empresa. Só que eu lembro que tem uma atividade que eu ia fazer todos os meses. Sim, do seu sonho. Colocar o sonho lá em cima. Era nítido, eu visualizava com muita clareza e eu saía dali no sábado à noite. Toda a sua equipe participou do treinamento, né? Toda essa equipe participou dos treinamentos. Toda a minha equipe. Aí eu ia, todo mês tinha alguém lá da minha equipe participando do treinamento. Todo mês tinha alguém da minha equipe participando. Eu acho que eu cheguei em dezembro com 100% da minha equipe. No final das contas, eram 260 gerentes comerciais competindo naquela campanha. No Brasil inteiro, em uma multinacional. E a gente ganhou. Então, assim, esse processo de autoconhecimento, ele me trouxe essa segurança de quando eu decido algo, eu falo assim, não é porque eu decidi aleatório. É porque eu acredito que é. E eu vou até o final. De lá para cá, depois, eu fui transferida para Belo Horizonte. Foi um tempo muito incrível. Lá eu conheci uma das pessoas que transformou a minha vida mais ainda. Levou ainda mais o meu processo. Que foi um grande mentor para mim. Eu considero um mentor espiritual. Foi o Fernando Guilhem. Ali ele foi extraindo ainda mais
o tesouro que existia dentro de mim, me mostrando um caminho profissional para onde eu poderia ir. E aí foi quando eu decidi escrever o Detox Financeiro. Eu completei o meu ciclo de 10 anos, pedi demissão com total segurança, ciente do que eu estava fazendo, saí de portas abertas da empresa, consegui, inclusive, ganhar essa confiança no meu processo de transferência, que eu lembro que você me ajudou nesse processo, para ganhar tomar essa decisão ali. E ali foram uns 4 anos que eu passei que foram incríveis. Ele hoje não está mais com a gente, o Fernando Guilherme. Ele, infelizmente, partiu com Covid, mas foi uma pessoa que marcou a minha vida. Eu acredito que assim, quando eu tive pertinho de você, eu absorvi tanto o que eu poderia absorver. Quando eu estive perto dele, eu absorvi tanto que eu poderia, o melhor que eu poderia aprender, o melhor que eu poderia trazer. Então, foi esse processo ali que eu vivi profissional que fechou esse ciclo que eu precisava fechar dos 10 anos para me posicionar hoje como a empresária que eu sou, a empreendedora que eu sou. Então, o autoconhecimento, eu acho que foi exatamente isso, assim, sabe? Era a base que eu precisava para trazer essa sustentação profissional que hoje eu tenho dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, com o meu time, poder servir à sociedade, devolver um pouco, né, do que eu recebi também. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é muito completo. Que bacana. Nossa, é tão bonito ver o quanto você conquistou, né? Assim, não é algo à toa, é um esforço, e o esforço é diário, tem altos e baixos, e você tem força para encarar as dificuldades. Porque a gente diz, né, Vanessa, a gente mudou o mundo? Não, né? Então as dificuldades estão aí. Eu é que estou preparado, preparado, tenho recursos internos, eu não sei o que vai acontecer, mas eu encaro isso e sigo em frente, assim como você tem encarado. Fico muito feliz de ter ouvido tudo isso. E a sua gentileza, o seu carinho de ter compartilhado conosco a sua história dentro do autoconhecimento, né? Nossa, Gratidão. eu tô muito feliz por esse convite também, por poder compartilhar. Com certeza eu amo compartilhar isso porque foi algo que mudou a minha vida. Amo você, amo a sua vida, assim, amo o que você construiu e entrega para as pessoas também, a transformação que você entrega, porque foi a base, de fato, que eu necessitava e eu precisava, e eu sei que isso não era somente eu, não sou somente eu. Quantas pessoas já passaram por esse processo, que tiveram suas vidas completamente transformadas, e quantas ainda vão passar, como o Fábio que vai passar. E eu estou muito feliz com o que ainda vai acontecer. Eu estou muito cheia de expectativas boas do que vai acontecer. E só para fechar uma coisa, Cris, que você falou, eu passei pelo Covid. Eu tive Covid, né? E foi uma fase muito difícil, assim, desafiadora para mim. E aí, quando eu descobri que eu estava com Covid, eu literalmente falei assim, eu tenho que fazer do limão a limonada. Vamos ver o que eu vou fazer, né? Aí eu peguei e criei um diário para Deus. E foi uma experiência surreal durante o Covid, que eu fiz esse diário para Deus. E teve uma pessoa que no final do processo, como eu estava ali, ela falou assim, cara, o que me chamou a atenção no seu processo todo foi no final você... a perspectiva que você enxerga as coisas. E eu quero cada vez mais trazer isso para as pessoas, sabe? E eu sei que a perspectiva como eu enxergo, quando eu olho para as coisas, não é que não existe o lado negativo, ele existe, só que ele é muito menor do que a nossa capacidade de vencê-lo. Então, eu acredito que esse enxergar, essa perspectiva diferente, a base, ela tá assim, dentro desse autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal, porque eu aprendi com você que antes de você ser um excelente profissional, você merece e deve ser uma excelente pessoa. Então é o que eu acredito em relação ao autoconhecimento. Eu te agradeço e te honro muito por este convite. Eu agradeço você e fico orgulhoso por ter participado um pouquinho da sua história, ter ajudado um pouquinho. Sabe, o lance é a diferença do primeiro degrau para o último. Eles são iguais, são degraus. A diferença é que um precisa do outro, né? Então, eu acho ótimo ter sido o primeiro degrau para você. Que lindo!
tá? Que lindo. Muito obrigado, gratidão. Nossa, Muito que a lindo você e a isso. sua vida, tá? Mas você E não foi só continue o primeiro crescendo. para mim. Mas tem o Até primeiro, a gente não sobe, né? é porque esse primeiro ele é vitalício. Tem uma garantia Ah, vitalícia. oh, gracinha. Que lindo. Aquele que mexeu mais, talvez, né? Oh, ainda bem que teve o primeiro, né? A gente lembra dele. Não tem Mas é problema. isso que É, você falou é. é perfeito, porque era isso. Sem esse primeiro, eu não teria acessado sequer as mentorias que eu tenho acesso hoje. Entendeu? As mentorias de negócios que eu acesso hoje, as pessoas, a confiança que hoje eu posso ter aqui conversando com as outras pessoas, realmente faz É. sentido. Eu fico satisfeito em ter sido o primeiro degrau. Tá ótimo. Ai, que lindo. Espero ter Muito, sido um bom primeiro degrau, né? Não foi ter muito, muito bom. tropeçado. Olha aí, ó. Olha aí como é que eu tô. Gracinha. Vou deixar para você agradecer a turma que te acompanhou, que está aqui com você. Só para você ter ideia, eu não tô conseguindo ver nada aqui, tá? De quantas Ah, não pessoas tem consegue? na live, quem são as pessoas que Aham, tem. Não consigo ver comentários, não consigo ver nada, porque não não tem sei, tá problema. travado aqui para mim. Ah, a Cris do Crepe, lembra dela? Ai, meu Deus, como eu Ela lembro mandou da um beijo para você. Ela beijo, disse: querida. os 13 anos que faz que vocês fizeram a viagem. E a Lana falando, José Ayrton Miranda. Que Tem um legal. monte de gente, Igor Ah, César, e tem que muita Débora, lindo. Arlete Vitória, Roberta Abreu, e tem muita gente, Que Keila Martins, tem um monte legal. de gente aqui agradecendo, dizendo que você é uma pessoa maravilhosa. Que Gratidão pela lindo. sua vida, viu? Nossa. Ah, eu Manda uma... agradeço todos que participaram da live. E assim, um recado que eu posso dar para vocês é, meu esposo vai fazer a próxima e única viagem, né, treinamento que vai do ano que ter vem, em janeiro, em 2022. 2022. Então, o que eu posso falar para vocês é que é um treinamento que oficialmente mudou a minha vida, que foi essa base toda. Eu agradeço muito poder compartilhar um pouco da mudança que aconteceu comigo lá atrás. E eu sei que pode acontecer com algumas pessoas que ainda não participaram disso, que não tiveram essa oportunidade ainda. E agora tem algumas pessoas que eu sei que vieram ali, ó, o Lincoln, algumas pessoas que vieram e estão tendo acesso a você agora, Cris. E é uma missão minha, que eu falei para você, de agora para frente, colocar esse contato ali direto com o meu público, com as pessoas, porque eu sei que elas merecem vivenciar uma experiência como essa e emergir dentro delas. Então, eu agradeço muito carinho de todo mundo que está aqui. Agradeço você, agradeço seu carinho, a pessoa que você é, quem você está sendo na minha vida nesse momento também. Te agradeço muito. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Fica com Deus. Deixa um abração para Fábio, tá? Deixo. Deixo Um sim. beijo grande a todos Beijo. vocês que estiveram aqui. Obrigado. E amanhã tem Beijo. mais. Um beijo, Vanessa. Fica com Deus. Se cuida, tá? Tchau, Obrigada. tchau.